Comentários de Ken Wapnick, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Lição 13. Um mundo sem significado gera medo. A ideia para o dia de hoje é realmente uma outra forma da precedente, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. Não é apenas que ele o deixa transtornado, mas que o amedronta. De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. Isso é assim porque você não quer entender que o que percebe não tem significado. Mais uma vez, se o que eu vejo lá fora, no mundo, não tem significado, o pensamento dentro de mim que o fez surgir também não tem significado. Uma vez que eu sou os meus pensamentos, segue-se a isso que eu não tenho qualquer significado, o que significa que eu não existo. Portanto, ao invés de perceber que tudo é sem significado, dentro e fora, vou substituir isso pelo meu próprio significado. Obviamente, se eu perceber algo que eu penso que está lá fora, o que me afeta, já terei confirmado que é real. E eu quero manter o pensamento subjacente real para que eu possa continuar a ser real. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. A ansiedade surge porque, em algum nível, eu reconheço que a falta de significado se estende à minha existência. Essa ideia será retomada muito em breve. Representa uma situação na qual Deus e o ego, entre aspas, desafiam um ao outro quanto à autoria do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. O ego desafia, mas Deus não. É por isso que a palavra está entre aspas. Para o ego, então, a competição é a natureza do seu relacionamento com Deus. Um, entre aspas, espaço vazio existe porque o ego não é nada. No entanto, ele acredita que precisa chegar ao vazio antes de Deus, reclamar a identidade do filho como a sua própria. Daí a competição percebida com o Criador. Se a minha existência como um ego está radicada na crença de um ou outro, eu existo à custa de Deus. Eu o matei para poder viver. Vou projetar esse pensamento e acreditar que ele está fazendo a mesma coisa comigo em troca. Essa crença profundamente enraizada é a fonte da nossa percepção de que as pessoas vão nos pegar, nos magoar, abandonar e sabotar, porque acusamos a nós mesmos de fazer o mesmo com os outros e, em última instância, com Deus. Como Jesus afirma perto do final do texto. Nunca odeias o teu irmão pelos seus pecados, mas só pelos teus. Qualquer que seja a forma que os seus pecados pareçam tomar, ela só obscurece o fato de que acreditas que são teus e, portanto, merecem um ataque justo. O ego se lança freneticamente para lá
estabelecer as suas próprias ideias, amedrontado que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade. E somente nisso ele está correto. Isto é, de que ele não é nada. O ego sabe, como já expliquei, que seu poder repousa no tomador de decisões, porque o ego em e por si mesmo é impotente. Para assegurar que nunca vamos reconhecer sua nulidade e falta de significado inerentes, ele busca tornar a si mesmo importante e poderoso através do pecado, culpa e medo. Se eu pequei contra Deus e o destruí, certamente sou importante e poderoso. Isso também me torna amedrontado, mas pelo menos me tornei algo que Deus percebe, o que também me torna importante. A coisa mais amedrontadora de todas é percebermos que Deus nem mesmo sabe nada sobre nós, porque então somos literalmente nada, impotentes e irreais. Portanto, queremos que Deus preste atenção em nós, tanto porque somos seus mais devotados seguidores, quanto por sermos os mais miseráveis pecadores. Não faz diferença para o ego, desde que Deus perceba. Nosso medo real, é claro, é que ele não saiba nada a nosso respeito. Em algum lugar profundamente dentro de nós, sabemos que isso é verdade, mas ao invés de aceitarmos sua verdade, a encobrimos com as mentiras do ego, primeiro com os pensamentos de separação, pecado, culpa e medo, e depois com um mundo que reflete esses pensamentos. É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e a aceitá-lo sem medo. Essa aceitação vem do desenvolvimento de um relacionamento com Jesus ou com o Espírito Santo, que permite que você olhe para o seu ego sem medo, ajudando-o a perceber sua falta de significado. Se você estiver se sentindo amedrontado ou culpado em relação ao seu ego, ou se você o abraçar, obviamente acredita que ele é real. Mais uma vez, no entanto, se você der um passo atrás e observar essa procissão estranhamente agrupada passar, vai perceber que ela não é nada, compreendendo que seu significado repousa em tentar proteger você do que é significativo. Finalmente, uma vez que queremos mais o significado do que qualquer outra coisa, ela é nossa identidade como Filho de Deus. Iríamos então perceber que tudo o mais não faz sentido e escolher contra isso. Se estiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagens que não existem. Nesse sentido, falamos sobre o mundo como poderoso, hostil, ameaçador, maravilhoso, pacífico, bem-aventurado, santo, etc. Esses são seus atributos, e as imagens que não existem são tudo o que vemos no mundo, o que, é claro, são as projeções de pensamentos que não existem. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser também para ti, que te igualas ao ego. Medidas de segurança são defesas. Pecado, culpa, medo
e o mundo que surge deles são ilusões, o propósito das quais é preservar a ilusão fundamental de que eu existo como um indivíduo separado. E agora vamos para a linha bombástica no próximo parágrafo. Os exercícios para o dia de hoje, que deverão ser feitos cerca de 3 a 4 vezes, por não mais de cerca de 1 minuto, no máximo de cada vez, devem ser praticados de um modo um pouco diferente dos precedentes. Com os olhos fechados, repete a ideia de hoje para ti mesmo. Então, abre os olhos e olha lentamente ao teu redor, dizendo: eu estou olhando para um mundo sem significado. Repete essa declaração para ti mesmo enquanto olha à tua volta. Então fecha os olhos e conclui com: um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Nós, portanto, vamos dos pensamentos da nossa mente para as percepções do nosso corpo e depois voltamos para dentro. Para dizer mais uma vez, o mundo é fundamentalmente sem significado. No entanto, nós lutamos para dar significado a ele, uma vez que, em última instância, isso dá significado ao nosso ser separado. Ouvindo o ego, nós fizemos um sistema de pensamento de pecado, culpa e medo. Nosso pecado da separação leva à experiência da culpa, que culmina na crença amedrontadora de que merecemos ser punidos por um Deus vingativo, que agora está em competição mortal conosco pela existência. Ou ele sobrevive, ou nós o fazemos, como o manual afirma, matar ou ser morto. Mas a inerente falta de significado dessa constelação de insanidades não impede que ela tenha um tremendo poder, pois nós investimos nossa crença nela. Tal investimento significa que precisamos lutar para dar significado a ela, para que possamos nos defender com a falta de significado do sistema de pensamento do ego, que é a base da nossa identidade sem significado. Para resumir esse ponto importante, quando eu percebo que o mundo não é nada, uma vez que ele é simplesmente uma defesa contra os pensamentos da minha mente, sou jogado de volta a esses pensamentos. Se o mundo é sem significado e eu sou sem significado, eu não existo, o que significa que Deus venceu. Mas, ao invés de perder a batalha, eu luto para dar significado a mim mesmo e ao mundo ao meu redor. Jesus está nos ajudando a perceber como projetamos tudo no mundo. Se prestássemos atenção cuidadosa às nossas percepções e ao que valorizamos aqui, iríamos perceber que nenhuma delas vem de qualquer coisa inerente ao mundo, porque não há mundo. Tudo isso é só o resultado de uma necessidade dentro de nós mesmos de justificarmos e reforçarmos o fato espúrio de existirmos. Podes achar difícil evitar resistência de uma forma ou de outra a essa declaração conclusiva. Qualquer que seja a forma que essa resistência possa tomar, lembra-te de que estás realmente com medo de tal pensamento por causa da vingança, entre aspas, do inimigo, entre aspas. O medo
é o de que essa é uma competição que não podemos vencer. Deus será vitorioso. O terror engendrado por tal insanidade está além do que podemos tolerar. Nós nos defendemos contra ele, construindo um sistema de pensamento e depois um mundo por trás dos quais podemos nos esconder. Tendo nos identificado com essa defesa que culminou no corpo, nós resistimos a que ela seja tirada de nós, o que expor sua fundação à verdade da expiação certamente faria. E então, nós não pensamos sobre a ira de Deus. Esse pensamento, tão apavorante quanto possa ser, apesar disso, protege nossa identidade individual, o que, por seu lado, é uma defesa contra nossa aceitação da expiação. Não se espera que acredites nessa declaração a essa altura, e provavelmente a descartarás como prepóstera. Contudo, observa cuidadosamente qualquer sinal de medo manifestado ou reprimido que ela possa despertar. Obviamente, se você for relativamente iniciante no estudo do Um Curso em Milagres, essa afirmação não vai fazer sentido. Mas Jesus está pedindo sua vigilância, que você preste atenção cuidadosa a qualquer ansiedade ou medo que está dentro de você. Essa é a nossa primeira tentativa em declarar uma relação explícita de causa e efeito, de um tipo que tu ainda és muito inexperiente para reconhecer. Não te detenhas na declaração conclusiva e tenta nem pensar nela, exceto durante os períodos de prática. No momento presente, isso será suficiente. A conexão de causa e efeito entre nossos pensamentos. O sistema de pensamento do ego, de pecado, culpa e medo, e a forma com que percebemos o mundo. Em outras palavras, eu estou com medo não por causa do que está fora de mim, mas por causa do meu sistema de pensamento, que me diz que aquela sobrevivência é entre Deus e eu. Perceba também como Jesus não confronta ou ataca nossa resistência. Ele simples e gentilmente nos lembra da verdade. Isso nos permite aceitá-la quando nós estivermos prontos, sem qualquer pressão ou culpa infligida a nós. Um exemplo maravilhoso a todos os estudantes do curso.